Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist de título Amiudados da Psicanálise. Então, tratando-se dessa playlist, eu vou trazer aí a elucidação correspondente a mais um dos grandes nomes da psicanálise, nome este que é muito mal explorado no âmbito da psicanálise, então eu vou trazê-lo para apresentar para vocês. Eu estou falando de Karl Abraham, certo? É um dos grandes nomes aí elucidados por Rudinesco no dicionário da psicanálise, né? E, enfim, esse cara ele era psicanalista, mas antes de psicanalista ele era psiquiatra, sabe? O mesmo é alemão, um cara de grande importância na saga freudiana, ou seja, um cara de grande valia na narrativa freudiana. Um cara de grande valia, de um significado extremo, segundo a Rudinesco, no desenvolvimento da psicanálise. No desenvolvimento da psicanálise, ele desempenha, junto com Freud, um papel pioneiro. Ele foi um grande discípulo de Freud, né? Foi ele que implantou a clínica freudiana no campo da psiquiatria. Como eu falei, o mesmo era psiquiatra antes de psicanalista, e aí resolveu se aventurar no mundo da psicanálise e implantou a clínica freudiana no campo da psiquiatria. E com isso ele transforma o tratamento das psicoses. As psicoses que eu falo é a esquizofrenia e a psicose maníaco-depressiva, né, que atualmente é o transtorno bipolar, antes conhecido como psicose maníaco-depressiva. Então, Karl Abraham, ele vai aí transformar dentro do âmbito da psiquiatria o tratamento dessas psicoses. E aí ele elabora também uma teoria dos estádios, né, dentro aí da organização sexual. Sabemos que dentro da organização sexual existem várias e várias teorias tratando-se dos estádios, né? E ele elabora uma teoria correspondente a essa temática. E quem vai se inspirar nele é a Melanie Klein. Inclusive a mesma foi a sua aluna. Daí é que a gente tem a percepção do quanto que esse cara tem um nome de peso dentro do campo da psicanálise. Foi um discípulo fiel de Freud e foi professor de Melanie Klein, trazendo aí inspirações significativas na elaboração das teorias da mesma, né? Ele formou muitos analistas. Rudinesco, no dicionário da psicanálise, cita nomes de peso também dentro do campo da psicanálise, mas aí o mais conhecido e significativo é justamente a Melanie Klein, certo? Então, Karl Abraham, ele nasceu em Bremen, no dia 3 de maio de 1877. Ele era de uma família de comerciantes judeus, né, estabelecidos aí no norte da Alemanha, certo? No norte da Alemanha era que residia o mesmo com a sua família desde o século XVIII. Então Abraham era um homem, segundo o que narra Rudinesco, o mesmo era um homem muito amável, era um homem caloroso, era um homem criativo, inventivo, era eloquente, ou seja, bastante comunicativo, né? Era poliglota, ou seja, plurilingüe, falava aí 8 línguas, um cara realmente muito estudado, um cara realmente que debruçava-se sobre os estudos
Era um cara bastante dedicado, mas ao mesmo tempo um cara que era muito amigável, muito sociável, muito amoroso, muito humilde, né? E aí durante toda a sua vida, desde que o mesmo teve o contato com a psicanálise, ele realmente tornou-se um ortodoxo da psicanálise, ou seja, um cara que realmente idolatrava a doutrina psicanalítica. É exatamente assim que a Roudinesco traz. Exatamente com essas palavras. Não estou enfatizando nem fomentando nenhum exagero por parte dessa idolatria do Abraham. É realmente a Roudinesco que fala que o mesmo de fato idolatrava a psicanálise como sendo aí uma doutrina, né? Inclusive, segundo a Roudinesco, Sigmund Freud tratava o mesmo como sendo a rocha de bronze, né? Eu acredito que, por que Freud o tratava dessa forma? Porque realmente era muito sólida a estadia dele dentro do campo da psicanálise. E a gente sabe que uma rocha ela é passível de uma lapidação, né? Sendo uma rocha de bronze, é passível aí transformar essa rocha de fato em uma joia de bronze. Então eu acredito que o Sigmund Freud o via, Roudinesco não traz isso em detalhes, mas eu subentendo que para tratar o cara como sendo uma rocha de bronze, eu subentendo que o pensamento de Freud vai meio que para esse lado. O cara realmente era uma joia rara dentro do campo da psicanálise, né? Justamente por esse amor, por essa idolatria tão fervorosa. Era uma rocha que ao lapidá-la transforma-se realmente em uma joia de bronze rara. Dali dá para se extrair muita coisa, muito conhecimento, teorias, elaborações teóricas bastante significativas aí dentro do âmbito da psicanálise. Abraham, ele analisou a sua filha, a Hilda, né? E aí, a partir dessa análise sobre a sua filha, ele vai descrever o caso em um artigo. Isso se deu em 1913. E aí o artigo ele intitulou como A Pequena Hilda, Devaneios e Sintomas em uma menina de 7 anos. Talvez eu até traga esse artigo, se eu encontrar, para explorá-lo aqui, porque pelo nome, pelo título do artigo, eu acredito que seja um artigo fascinante, né? A Pequena Hilda, Devaneios e Sintomas em uma menina de 7 anos. Ou seja, o cara analisou a sua filha e descreveu o caso e publicou em um artigo. Então, aí, inclusive essa filha dele, Hilda Abraham, ela se tornou também ela se tornou psicanalista, né? E ela redigiu uma biografia a respeito de Karl Abraham. Só que essa biografia ela ficou inacabada. Ela não concluiu a biografia a respeito do pai, entende? Bom, no dia 15 de novembro de 1907, Abraham foi a Viena, né? E ali ele fez a sua primeira visita a Freud. Isso em 1907, no mês de novembro, segundo o que conta Roudinesco. E foi a partir dessa primeira visita a Freud que ali começa-se uma bela amizade. E uma bela amizade aparelhada por longas e longas correspondências. Foram em torno aí, segundo a história, foram em torno de 500 cartas trocadas, né, entre ambos.
Isso se deu de 1907 até 1925, ambos trocando correspondências, né, de modo rotineiro, certo? E aí essas cartas, essas correspondências, elas estão dentro da história da psicanálise em partes. Se conhece uma parte daquilo que foi trocado, né? Se conhece uma parte dessas trocas entre Freud e Abraham, certo? Então, em 1908, Abraham ele criou um primeiro círculo que se tornaria, em março de 1910, a Sociedade Psicanalítica de Berlim. Isso, ele conhece Freud, né? Ele tem um encontro com Freud em 1907. Em 1908, ele cria esse primeiro círculo, né? Que seria aí um grupo de discussões a respeito das temáticas psicanalíticas. E aí, quando se dá o ano de 1910, então daí ele cria a Sociedade Psicanalítica de Berlim. E ele foi o presidente dessa Sociedade Psicanalítica de Berlim até a sua morte. Então vejam, a história do movimento psicanalítico alemão, ela foi aniquilada. Ela foi, digamos, destruída pelo nazismo a partir de 1933. O nazismo destruiu, aniquilou, né, a história do movimento psicanalítico. E aí o movimento, a partir daí, tornou-se secreto. E durante a Primeira Guerra Mundial, depois de ter sido membro aí do Comitê Secreto, Abraham dirigiu a Associação Internacional de Psicanálise. Ele foi secretário dessa Associação Internacional de Psicanálise. Ele foi secretário em 1922 e aí, em 1924, ele se torna presidente dessa Associação Internacional de Psicanálise. E daí ele foi, né, um dos grandes militantes do movimento correspondente à psicanálise, né? Tanto como clínico, tanto como psicanalista clínico, como organizador, como professor, né? Ele foi aí um cara de suma importância dentro do movimento da psicanálise. Então, a obra de Abraham, enquanto discípulo de Freud, se construiu em função dos progressos da obra de Freud. Na medida que as obras de Freud iam progredindo, então as obras de Abraham foram aí se construindo, se desenvolvendo, né? Mas ele, segundo Arrudinesco, ele era muito mais clínico do que teórico, sabe? E aí ele escreveu artigos breves, artigos claros, onde nesses artigos ele registra a sua observação concreta, a sua observação na prática, sabe? Então, a partir dessas observações concretas, a partir dessas observações práticas, ele daí então escreve artigos claros, artigos breves, certo? Justamente porque ele era muito mais prático do que teórico. E aí Arrudinesco afirma que quanto às suas obras, quanto ao desenvolvimento das suas obras, vale distingui-las em 3 épocas. Então ela traz, né, que entre 1907 e 1910 ele se dedicou a uma comparação entre a histeria e a demência precoce e a significação do trauma sexual na infância. Para quem não sabe, a demência precoce é a esquizofrenia de hoje. Na época, ela era nomeada como demência precoce,
certo? Então, entre 1907 e 1910, Abraham ele vai se dedicar, né, a comparar a histeria, a demência precoce, que hoje é a esquizofrenia, e a significação do trauma sexual na infância, certo? Daí, durante os 10 anos seguintes, ele estuda a psicose maníaco-depressiva, que hoje é o transtorno bipolar, né? Mas não só a psicose maníaco-depressiva, como também ele vai estudar o complexo de castração na mulher, né? Como também ele vai estudar as relações do sonho com os mitos. Isso de 1910 a 10 anos para frente, tá? Então, digamos que até 1920, durante 10 anos, ele se dedica a essas temáticas, né? Daí, então, em 1911, ele publicou um importante estudo sobre o pintor Giovanni Segatini. Esse cara, ele é italiano, tá? E é um pintor aí de nome na Itália, de peso na Itália. E esse cara ele foi atingido por um distúrbio melancólico, por distúrbios aí melancólicos. Então, Abraham ele achou interessante, né, estudar esse pintor, e ele estudou mesmo, estudou esses distúrbios aí que o acometeram, e então em 1911 ele faz uma publicação acerca das suas conclusões a respeito desse caso. Em 1912 ele redigiu um artigo sobre o culto monoteísta de Atom. E Freud inclusive vai se servir desse artigo em Moisés e o monoteísmo, e inclusive em Moisés e o monoteísmo, Freud esquece de dar créditos a Abraham. Ele esquece realmente. Ele se utilizou do culto monoteísta de Atom, que é um artigo que estão aí, é um artigo que tem aí como autoria Abraham. Freud faz uso desse artigo e esquece de citar Abraham. Depois eu também quero trazer esse artigo, o culto monoteísta de Atom. Depois eu quero também trazer essa escrita de Freud em Moisés e o monoteísmo. Quero explorar isso aqui no canal, certo? Porque eu acredito também que são escritos aí de grande valia para a gente explorar e poder entender um pouco, né, da historicidade dos conceitos aí da psicanálise mais clássica, né, mais tradicional, certo? Então vejam, enfim, durante o terceiro período ele descreveu os 3 estádios da libido. Abraham vai falar do estádio anal, oral e genital, certo? Enfim, podemos a partir daí, dessas obras, dessas escritas, desses artigos, perceber que de fato Karl Abraham, esse psicanalista alemão, discípulo de Freud, tem realmente um nome de peso dentro do âmbito da psicanálise. Ele teve um efizema, né? Morreu aos 48 anos, em 25 de dezembro de 1925. Ele teve um abscesso pulmonar, segundo o que conta Rudinesco. Uma espécie de caroço, tumor, né? E segundo a Rudinesco, provavelmente esse abscesso pulmonar seria aí originado a partir de um câncer, sabe? E enfim, e aí essa morte para a psicanálise foi uma morte prematura, né, para o campo da psicanálise. Foi aí na época um verdadeiro desastre para o movimento freudiano, visto que
era um cara que, por ser pioneiro junto com Freud do desenvolvimento da psicanálise, tinha peso dentro desse movimento freudiano. E aí Freud de fato sentiu muito a morte dele. A Roudinesco conta que Freud ficou bastante abalado porque o mesmo sentia-se impotente, né, diante da evolução da doença dele, que para além desse abscesso pulmonar, ele teve uma septicemia. E essa septicemia, ela é aí na verdade uma infecção bastante grave, e essa infecção foi evoluindo, sabe? E Roudinesco conta que Freud assistiu impotente à evolução da infecção e bastante abalado por não ter condições de fazer nada por ele, né? E aí chega um momento que Freud inclusive troca correspondência com ele, ele estando debilitado, onde a Roudinesco traz um trechinho do que Freud fala para ele em uma das correspondências, onde Freud diz assim: sex, eu acredito que esse sex é amigo em comum dos dois, tanto de Freud como de Abraham. E aí na carta Freud diz: sex me informou com surpresa e pesar que a sua doença ainda não terminou. Isso não concorda com a imagem que tenho de você. Veja como era inaceitável para Freud, né, a enfermidade dele. E aí Freud diz: quero imaginá-lo trabalhando sempre, infalivelmente. Sinto sua doença como uma espécie de concorrência desleal. É como se a doença do Abraham fosse concorrência de Freud, porque Freud queria vê-lo de pé, trabalhando dentro do movimento psicanalítico, e a doença estava esmagando, né, deteriorando Abraham. Então Freud diz: sinto sua doença como uma espécie de concorrência desleal e peço-lhe que pare logo com isso. Espero notícias suas através de seus amigos. Enfim, por isso que eu digo que eu acho que esse sexo que ele informa, que ele traz na verdade aí na correspondência, deve ser amigo dos dois, né? Bom, então é isso, gente. Eis aí mais um nome da psicanálise, pouco conhecido, explorado aqui, né? Como eu disse para vocês, vou tentar trazer essas obras aqui que eu citei para que a gente possa explorar aqui dentro do canal, tá bom? Então tá, é isso, gente. No campo de descrição aqui vocês vão encontrar aí informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail. Vocês vão encontrar aí meus outros dois canais, Caio e seus diálogos e o canal Mente Aberta. Vocês vão encontrar aí o meu blog do Causa Univana, que é um outro projeto digital que eu tenho aqui. Enfim, vejam aí as informações adicionais para conhecer meus demais projetos. Tem o meu Instagram também, caso você queira me seguir de perto, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.